O tema é vencendo as oposições no caminho. Abra aqui em Atos, capítulo 11, versículo 1. Vencendo as oposições no caminho. Ontem nós ministramos sobre Pedro, quando Pedro precisou ser liberto da sua religiosidade para ir à casa de Cornélio, um gentio, pregar o evangelho. E diz a palavra de Deus que quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre o povo, e aquele foi um sermão que Pedro não completou. Deus entrou no meio, e o povo explodiu em línguas, e foi um avivamento na casa de Cornélio. Foi o início do evangelho na casa de Cornélio. Mas não pense você que Satanás ficou quieto com isso. Olha o versículo 1 do capítulo 11 de Atos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Acusação. Você tem que entender que quando você começa a orar em línguas, você começa a se edificar, você começa a ter revelação na palavra, você começa a aprender a crer pela sua saúde, crer pelas suas finanças, crer pela libertação de pecados que te aprisionavam há tempo, e você não está mais preso nesses pecados, em nome de Jesus. Você vai desenvolvendo o seu espírito e bebendo da graça. Tudo isso, todo o caminho que a oração em línguas te leva, vai desabrochar na sua vida através de etapas. Eu sempre digo, você não está sendo derrotado, você está passando por um processo. Você não tem derrotas, você tem etapas. Levanta a sua mão e diga: eu estou só numa etapa. Agora, quando, olha para mim, preste atenção, você entende no Espírito o que Deus quer que você faça, e você começa a fazer, é aí que Satanás vem te opor. Porque o diabo sabe que se você prosseguir naquele caminho que nasceu no Espírito, ele vai perder terreno, o reino de Deus vai avançar, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser alcançadas. Então Satanás, ele tenta opor os seus posicionamentos de fé, primeiro, para desmentir a palavra de Deus. Segundo, para te desencorajar. Terceiro, para te intimidar. O diabo é um exímio intimidador. Ele é capaz de jogar sintomas no seu corpo, parece que você está morrendo. Ele é capaz de mexer com situações. Ele é capaz de levantar pessoas, como aqui foi o caso de Pedro. O cara veio acusando Pedro: você entrou na casa de gentios. Então, quando essa oposição se levanta, você tem que fazer duas coisas. Preste atenção, porque você tem que discernir quando você está debaixo de uma oposição maligna. Paulo sofreu 3 naufrágios, não foi um, foi 3. Vocês acham que é normal uma pessoa passar por 3 naufrágios? Ou tinha um principado, uma potestade que perseguia o apóstolo Paulo, tentando pará-lo constantemente? Quando você começa a andar espiritualmente, o diabo vem para tentar parar você espiritualmente, porque ele quer te trazer de volta para um andar natural.
Ele quer te trazer de volta para um andar carnal. Se Satanás roubar o seu andar espiritual e te trazer de volta para o andar carnal, você está livre, meu irmão, porque você não vai dar mais trabalho para ele, porque é o seu andar espiritual que te torna uma fonte para alimentar os espíritos das pessoas. É o seu andar espiritual que te faz canal, que te faz porta do reino dos céus. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, está falando de gente. Levantai, ó portais eternos. Então eu sou uma porta através da qual o Senhor entra na sua vida, na vida de pessoas. Mas o Senhor não pode se identificar com a minha carne, Ele só se identifica com o meu espírito, porque o Senhor é o Espírito dentro de mim. E para que Ele seja liberado, eu preciso ter um andar que esteja em fusão com o que Ele é. O meu espírito e o Espírito de Deus são um só. O meu espírito e o Espírito de Deus dentro de mim são um só. Eu sem nenhum medo de estar dizendo uma heresia ou de estar trazendo uma teologia louca. Eu sou Jesus na terra. Você é Jesus na terra. Porque aquele que se une com o Senhor, 1 Coríntios 6,17, se torna um espírito com Ele. Jesus disse: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é espírito ou tem espírito? Então diga para o irmão que está ao seu lado: você não tem o Espírito, você é espírito. Você é espírito. Então, todo procedimento em você que não flui do que você é, vai gerar conflito com a sua carne, e isso vai refletir na sua alma, e vai te deixar em crise, até que você mande Ismael embora. Porque aqui só vai ficar Isaac. Eu não disse aqui, não sei se vocês viram, eu disse aqui. Cada um diga por si. Então, em primeiro lugar, quando a oposição se levantar, e você perceber que é uma oposição, continue orando em línguas. Por quê? Porque o que gera o avivamento é o que sustenta o avivamento. O que te leva em um lugar em Deus é o que te mantém naquele lugar. O mesmo princípio que te leva num lugar é o princípio que te sustenta. Por que muitas pessoas começam bem na unção, na glória de Deus, mas com o passar do tempo, ao invés da unção aumentar na vida deles, a glória de Deus aumentar na vida deles, você começar a enxergar mais unção, mais glória, mais graça, mais autoridade, parece que ele está apagando, porque ele abandonou a origem de tudo. Ele abandonou a origem. A origem, você tem, o que Deus está fazendo na sua vida hoje tem uma origem. E se Ele vai continuar fazendo, você vai ter que se manter nesse lugar. Levanta sua mão e fala forte comigo: o que gera é o que mantém. Mais forte: o que me leva é o que me sustenta. Faz assim com a mão: o veículo que me leva em um lugar em Deus é o mesmo veículo que me mantém nesse lugar em Deus. Deus tinha um mistério com Sansão.
Enquanto Sansão guardou aquele mistério, mesmo falhando, mesmo pecando, a força estava com ele. Sansão tinha um mistério. E esse mistério era tão poderoso, irmãos, que os filisteus não entendiam, porque não pense você que Sansão era um homem de 2 metros de altura, dessa largura, com braços musculosos, um Arnold Schwarzenegger da vida. Ele não era, não. Sansão era uma pessoa comum, como eu e você. Não imagine Sansão um homem musculoso e forte. Ele era tão normal que havia uma pergunta em todo lugar: por quê? Onde está essa força? Por quê? A gente manda 900 homens e ele faz montões e montões. Qual que é o segredo? Né? Ele é normal, uma pessoa normal, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus de tal maneira se apossava de Sansão, que ele fazia isso. Como é que você pega 300 raposas, irmão? Me explica. Não, olha para mim, pensa. Pega uma, alguém aqui já pegou uma raposa? Como é que você pega 300? Meu amigo, ele virou The Flash. O Espírito Santo entrou nele, ele foi pegando as raposas. Eu imagino que deve ter sido uma doideira tão grande, que eu fico imaginando Sansão se vendo, correndo atrás das raposas e pegando uma a uma. Imagina a unção que operou nele para ele pegar 300 raposas. Então o Senhor te diz: guarde o que está te levando nesse lugar no Espírito. Vou repetir: guarde essa chave espiritual que Deus te deu, chamada oração em línguas. Guarde. Vão confrontar você, vão questionar você, sua alma vai te deixar entediado, sua carne vai se levantar contra, o inferno vai tentar se opor, mas o Senhor te diz: não pare. Ninguém sabia que o segredo estava naqueles cabelos longos que ele tinha. Aquelas tranças, devia ser tudo. Nunca cortou o cabelo desde bebê? Nunca. Devia ter tranças enormes, né? Devia ser aqueles cabelos deviam pesar, sei lá, 80 quilos, não sei, de cabelo. Porque era um homem de tranças, né? Imagina alguém com 28 anos de idade que nunca cortou o cabelo. O Senhor te diz: não corte o seu cabelo espiritual. Não corte o seu cabelo espiritual. Guarde o seu segredo. Fala para 3 pessoas perto de você: Deus tem um mistério com você na oração em línguas. Irmãos, essa igreja vai crescer tanto esse ano. Está chegando um tempo de multiplicação, onde onde toda divisão está caindo por terra nesse lugar. Está havendo um alinhamento de corações.
Muros falam de duas coisas. Muros falam de proteção, mas também falam de separação. Quem não alinhar não vai ficar. Quem não alinhar o coração comigo, ou então eu não sou o anjo dessa igreja. Mas se eu sou o anjo dessa igreja, se alinha comigo, senão você vai dançar como muitos dançaram e perderam a visão, porque Sansão ficou cego, cegaram ele, cortaram o cabelo dele, e ele passou, ao invés de vencer as guerras do Senhor, ele passou a servir o sistema. Ele estava sem cabelo, cego, e ele no lugar de um boi rodar o moinho, ele rodava. Tem pessoas hoje, irmãos, tem pessoas que andaram comigo intimamente, que hoje estão cegos e servindo o sistema. Porque Satanás sabe lidar com o ser humano, ele luta contra nós há muitos anos. Graças a Deus que eu estou vendo uma reversão acontecendo. Antigamente, eu confesso, a gente perdia mais do que ganhava. As pessoas desistiam mais do que perseveravam. Hoje está acontecendo o contrário. Hoje as pessoas estão perseverando mais do que desistindo. Graças a Deus. Hoje o grupo que fica está sendo maior do que o grupo que sai. Graças a Deus. Então, em primeiro lugar, continue orando. Segundo lugar, agora preste atenção. Continue fazendo o que o Espírito Santo gerou no seu coração. O que você está fazendo gerou oposição. E o que você está fazendo porque você orou. Você orou e entrou nesse lugar. E você começou a fazer. E a guerra veio. Então, número 1, continue orando, porque isso vai te sustentar. Número 2, não pare de fazer. Foi por isso que eu te disse aquele dia: tem um lugar aqui que é seu. Deus te levantou, não negocie isso. Falta é ajoelhar. Se eu pudesse falar com alguns irmãos, eu ajoelharia. Pelo amor de Deus, enxerga. Pastor Geraldo agora está indo para o Chile, irmãos, vai explodir o Chile inteiro. O Ouvir e Crer do Chile, o pastor Barnabé já mandou o outdoor, né? Já mandou. Irmãos, eles estão fascinados. Escuta essa. Ele foi chamado para ser o presidente do Conselho de Pastores do Chile. Nós estamos recebendo uma igreja inteira com uma estrutura completa. Você te prepara, Geraldo. Você vai pregar, sua agenda vai lotar no Chile. Pastor Geraldo, sinceramente, eu creio que o pastor Geraldo vai ficar indo e voltando para o Chile assim durante uns 3 anos, sem parar. Sério. Assim como outros vão para a África, outros vão para a Europa, outros vão para os Estados Unidos. Eles estão contando segundos do pastor Geraldo chegar lá. Fome. Panamá.
Eu tenho uma discípula em Luanda, o nome dela é Isabel. Irmãos, Deus está forjando aquela mulher. Uma discípula, irmãos. Deus podia dar graça. O que eu vou falar agora nunca vai acontecer, mas vocês podiam um dia ficar assim com uma câmera escondida me assistindo durante uns 3, 4 dias, para vocês verem os contatos, para vocês verem onde é que o negócio está chegando, o que está acontecendo, sem esforço, pelo Espírito. Então você vai recuar? Porque se você recuar, Satanás sabe, é só trazer a guerra, ele recua. É só apertar, aperta que ele entrega. O diabo tem que saber que se ele te apertar, vai sair glória. E se apertar mais, vai sair mais glória. Vai sair mais unção. Você precisa ser conhecido no inferno, porque no céu você já está conhecido. Essa visão vai mudar a história da igreja brasileira. O que está acontecendo no Brasil não é culpa do Lula e nem da Dilma, e aqui eu não estou concordando com nada que eles fizeram, mas o que está acontecendo com o Brasil é culpa da igreja. A igreja se sistematizou, criaram seus impérios. Grandes líderes hoje nesse país, há 30, 40 anos atrás, estavam debaixo de um avivamento. Grandes líderes de impérios religiosos hoje no Brasil, há 30 anos, 40 anos atrás, eles estavam nos seus quartos, trancados com Deus, chorando, prostrados, com a bandeira do Brasil, orando, jejuando e buscando, como nós estamos fazendo aqui. Então Deus colocou uma tocha na mão do pastor Dave Robertson. E ele veio para o Brasil em 1989. E veio debaixo de sinais, prodígios e maravilhas. Eu tive a oportunidade de participar de um desses eventos que foram nesse nível. Sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, um avivamento vai varrer a nossa nação. E eu farei parte desse avivamento. Então, 2 coisas. Continue orando. E não pare de fazer o que o Senhor gerou no seu espírito. Talvez é pouco. Seja fiel. Esse negócio aí vai crescer. Não calcule as coisas segundo o homem. Não se compare com ninguém. Não tenha ciúmes, inveja de ninguém, porque ninguém tem o seu chamado. Você não precisa se sentir menor, nem maior, nem pior, nem melhor do que ninguém. Porque você é único no reino dos céus. O que Deus tem para a tua vida é único. Agora, ninguém vai descobrir isso por você, irmão. Ah, mas uma profeta foi lá em casa e me contou tudo. No Antigo Testamento era assim. No Novo Testamento a profecia não te conta nada, mas ela te confirma tudo. A profecia no Novo Testamento
Se o que o profeta está falando não é o que Deus está falando com você, joga fora a profecia. O profeta vem, no novo, ele vem para confirmar o que Deus já falou com você. Por exemplo, eu comecei os 52 dias. Começou a vir confirmação. Pá, 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 pá. Um monte de confirmação. Eu sei porque sei que nós estamos no Espírito nesses 52 dias. Eu estaria firme se ninguém confirmasse. Mas Deus olhou para mim, eu vou mandar umas confirmações para o meu cérebro, para ele saber que eu estou nesse negócio. Esses 52 dias são uma chave espiritual. Eu, se fosse você, não perderia nenhum dia mais. Nossa, pastor, mas é muito dia. Pois é, eu vou estar aqui os 52 dias. Escolha minha. Eu sou pastor, eu podia escolher diferente. Pastor Geraldo, você vai um dia, fulano. Eu podia ajeitar as coisas para não vir todo dia se eu quisesse. Não é porque eu sou pastor que eu estou fazendo isso. É porque eu decidi. Eu vou estar aqui nos 52 dias. Escolha, decisão. Irmão, para lidar com o diabo, você tem que ser firme. Você tem que ser macho. Estou falando para homens e mulheres. Mas essa mulher, como que a mulher pode ser macho? No espírito não há homem e nem mulher. Sexo tem a ver com o corpo, não com o espírito. No espírito nós todos somos iguais. Por isso os dons não são dados à carne, são dados ao espírito. Por isso nós temos apóstolas, profetas, pastoras, diaconisas, mestras. Na casa de Deus, quem distribui os dons é o Espírito Santo. Por isso, o marido pode ser um diácono e a esposa uma apóstola. O marido vai servir a esposa no ministério, mas em casa ela vai ser submissa. Desde que em casa, 1 Coríntios 11, ela use véu, ou seja, ela esteja debaixo de autoridade, na igreja ela pode exercer qualquer nível de autoridade. Quero que você repita isso comigo, porque isso é palavra profética. Levanta a mão bem alto, diga assim: desde que a mulher em casa use véu, ou seja, esteja debaixo da autoridade do marido, no corpo de Cristo, os dois são iguais. Quero te falar uma coisa para você, marido. Não queira mandar na sua esposa aqui na igreja não, viu? Você não tem essa autoridade não. E aqui eu vou entrar num conflito. E eu não estou nem aí com quem é machista. Porque às vezes a mulher não entende. Aí ela fala assim: eu não vou na igreja porque o meu marido não permite. Você está pecando, minha irmã. Porque a Bíblia diz assim: não deixando de congregar como é costume de alguns. Então o que é que eu faço, pastor? Vem para a igreja. E se ele me largar? Que te largue. Você está debaixo da palavra. Você não manda na sua esposa na igreja. Você é chefe na sua casa. O chefe da igreja é Jesus Cristo. Vocês têm dons diferentes, chamados diferentes. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga, principalmente se ele for casado, e se ele for solteiro, aconselhe ele para o futuro. Fala: deixa o seu cônjuge ser quem Deus ele chamou para ser. Pastor, me prova na Bíblia. Provo. Jesus disse: eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão, eu vim colocar o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a nora, eu vim fazer uma bagunça. Quem não aborrecer pai, mãe, pai, filho, por minha causa, não é digno de mim. Eu tenho que seguir meu marido. Não, você tem que seguir Jesus.
Porque se o seu marido está indo para o buraco, você vai para o buraco com ele? Não fique em Deus até o dia que ele acordar e ver que você estava certa. Ele vai voltar e seguir você. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Isso cabe para o homem como cabe para a mulher. Eu já fiz a minha escolha, irmãos. E a minha escolha é antes da Valéria, é antes do Estevão, é antes da Karen e antes do Arthur, o meu neto. A minha escolha é seguir Jesus. Todos eles, menos o Arthur, foram criados. Meus 2 filhos foram criados no temor do Senhor. Enquanto eles estavam debaixo da minha autoridade, eles estavam na casa de Deus, criados debaixo da autoridade, com toda a disciplina no Senhor. A partir do momento que eles se desligaram e voaram, agora é problema deles com Deus. Eles conhecem a verdade. A decisão agora é com eles. Não, mas eu creio que lá no céu eu verei o Estevão e a Karen, o Arthur e companhia. Eu creio. Mas isso tem a ver com a minha fé. Isso é outra coisa. O que eu estou te mostrando é que você é responsável pela sua fé, pelas suas decisões em Deus. Quem pode levantar a mão e dizer: eu recebo essa palavra? Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: duro esse discurso. Dá uma sacudidinha nele e fala assim: mas é Jesus que eu vou seguir. Irmãos, eu não estou nem aí. Olha para mim, olha para mim. Eu não estou nem aí. Olha para mim. Olha para mim. Eliane, todo mundo, olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Eu não estou nem aí. Ontem eu falei para a igreja várias vezes. Eu falei assim: irmãos, eu amo vocês. Quem estava aqui ontem? Eu falei: irmãos, eu amo vocês. Eu amo, e eu amo de verdade. Quem anda comigo sabe que eu amo intensamente, eu amo mesmo. Mas eu amo mais Jesus. Entre você e Jesus, saiba que a minha escolha já está feita. Quando eu precisei ir sozinho, eu fui. Quando eu precisei estar sozinho com a espada na mão, eu estive. Pela graça de Deus. Porque a minha escolha é Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existe uma batalha espiritual contra vocês. Vocês estão enfrentando oposição. Eu sei no meu espírito que eu estou ajustando você diante do diabo. Esse grupo aqui, ó, e muitos que me veem pela internet estão enfrentando guerras nesses dias, oposição. Continue orando e não recue do seu chamado. Torne-se alguém indesistível. Irmãos, tem muita coisa da minha vida que o diabo não sabe. E ele está me ouvindo aqui agora. Eu estou sendo assistido agora por anjos e demônios. Tem muita coisa na minha vida que o diabo não sabe. Nem os anjos. Só Deus sabe tudo a respeito de mim. Mas tem uma coisa que o diabo sabe sobre a minha vida. O diabo sabe que ele nunca vai me parar.
Você não tem temor de falar isso não, pastor Heber? Não, porque quem me contou isso foi Deus. Foi Deus que me falou que o diabo não vai me parar. Então eu sei, e eu estou contando para vocês. E eu declaro essa unção na tua vida. Falar de novo, declara essa unção na tua vida. O diabo não vai parar você. O pecado não vai parar você. A doença não vai parar você. Crises familiares não vão parar você. Nenhuma circunstância irá parar você, nenhum monte vai parar você, o sucesso não vai parar você, o fracasso não vai parar você, o deserto não vai parar você, a terra prometida não vai parar você, ninguém, nada vai parar você. Nós vamos completar a nossa carreira em nome de Jesus de Nazaré. Eu tenho uma carreira. Minha carreira não é de uma semana. Minha carreira não é de um mês, 2 meses. Eu estou trabalhando num projeto de 50 anos. Pergunta para o irmão que está ao seu lado. O projeto que você está nele é de quantos anos? Quanto tempo? É uma semana? É agora? Como é que é? Não, sério. Olha nos olhos dele e pergunta assim: o propósito que você entrou nele agora qual é a data de validade? Qual é a data de validade do propósito que você entrou? Porque se tiver data de validade, o diabo já venceu você. Se o projeto que você entrou em Deus tem data de validade, o diabo já venceu você. Se o projeto que você entrou em Deus tem data de validade, você já perdeu essa guerra. Deixa eu te dar um conselho: desiste agora, você vai evitar muito sofrimento. Mas a Bíblia diz que houve um momento, quando chegou a hora, que manifestou em Jesus a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmãos, ele ia se tornar pecado. Irmãos, ele seria cuspido. Irmãos, ele seria moído. Ele seria maltratado, rejeitado, abandonado por todos. Ele seria crucificado nu. Ele se separaria do Pai. Ele perderia a presença do Pai. O Pai ia virar as costas para ele, para nunca virar as costas para você. Mas ele sabia, porque sabia que esse é o propósito. E a Bíblia diz que manifestou nele. Ele estava tão determinado a ir para Jerusalém, que os samaritanos não deixaram ele entrar na Samaria. O motivo pelo qual os samaritanos não receberam Jesus, foi porque eles viram nele: esse homem está indo para Jerusalém, ele não vai entrar aqui. Aí os discípulos vão mandar descer fogo do céu, e vão acabar com tudo. Aí Jesus falou: vocês não sabem de que espírito que vocês sois, que o Filho do Homem veio para salvar, não veio para destruir, pipipi, papapá. Jesus manifestou, chegou o momento, o Espírito falou para ele: é agora. Ele, é agora, bora, Jerusalém me espera. E ele marchou firme para a cruz, e venceu Satanás, aniquilou o pecado, destruiu as doenças. As doenças para você que anda no Espírito não existem mais. Então, aguenta o tranco, fica firme,
Continue, não recue, seja aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem recebe essa palavra? Amanhã, 7h30, a gente continua, graça e paz. Os irmãos da internet, Deus te abençoe com essa unção. Declaro sobre você que está me vendo pela internet, uma graça especial para que você mergulhe na oração em línguas. Entre no nosso site, ouvirecrer.com.br. Conheça nosso ministério, conheça nosso material, conheça nossos livros. Mergulhe no Espírito, em nome de Jesus.